Abra vossas Bíblias em Lucas, capítulo 18, versículo 35. Aleluia. Lucas 18, 35. A presença de Deus é a única coisa que nos importa nessa vida. Às vezes nós temos muitos problemas, e esses problemas às vezes querem nos distanciar de Deus, né? Só que a presença dele importa. Quem vai nos separar do amor de Deus? Lucas 18, 35. É uma palavra muito conhecida, mas eu estava meditando hoje pela tarde. Deus, o Espírito Santo falou ao meu coração que chega de pedir esmola e chega de ficar cego. Há um momento novo na minha e na tua vida. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 35. Quem achou diz glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou diz misericórdia. Então a igreja, graças a Deus, está inteirada. Vamos lá, eu vou ler o 35 e a igreja assim sucessivamente. Amém? Amém. E aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego, assentado à beira do caminho, pedindo esmola. 36. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. 37 vai dizer: e anunciando-lhe que passava Jesus o Nazareno. 38. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam, para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 40. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, quero eu tornar a ver. 42. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vida, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém, igreja? Amém. Curva sua cabeça, vamos orar pela palavra. Deus maravilhoso, graça te damos, ó Pai, porque se não é a tua presença, nós não estaríamos aqui, ó Deus. Obrigado, Senhor, por nos ajudar, ó Deus, todos os dias da nossa vida. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesse frio, Deus, te adorando, Senhor, meu Deus, ó Pai, em espírito e em verdade, Senhor. Obrigado, Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa família, o que o Senhor tem feito, Senhor, meu Deus, ó Pai, na nossa casa, o que o Senhor, meu Deus, ó Pai, tem feito sobre as nossas vidas, ó Deus. Obrigado, Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelos livramentos, obrigado, meu Deus, por cada lição, porque só assim aprendemos, ó Pai, que devemos te adorar em espírito e em verdade. Obrigado pela cruz do Calvário, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Pode se assentar aplaudindo ao Senhor? Você que pode. Aleluia. Irmãos, estou um pouco resfriado. Quando eu estava meditando essa palavra, Deus ele falou ao meu coração algo muito forte. Como eu disse aqui no começo, Jesus ele é marcante. Eu estava meditando acerca dos passos de Moisés e Jesus começou a me mostrar certas coisas que ele queria fazer naquele tempo para que muitos daquela época despertassem a sua fé. A história aqui do cego de Jericó tem algumas coisas importantes, porque o cego aqui ele tem um nome e Jericó também, a sua cidade, tem um nome. Só que o que eu quero tentar aqui nesse texto é uma coisa muito importante. É que Jesus ele quer nos mostrar que todo lugar onde um dia foi maldição, aonde ele estiver, aquele lugar vai se tornar bênção. E isso é importante. Por quê?
Porque quando eu meditava nesse texto, eu falei, Senhor, mas muitos pregadores eu vejo falar da vida deste cego, né? Se nós olharmos lá em Mateus, no seu capítulo 20, versículo 29, nós vamos ver também aqui Mateus escrever sobre ele, e em Marcos, capítulo 10, versículo 46. Em Mateus 10, aqui, Mateus 10, no versículo 29, a igreja não precisa abrir não, eu vou abrir aqui rapidinho. Nós vamos ver uma coisa interessante, porque os evangelistas que escrevem, eles são detalhistas. Nós vamos ver que eles escrevem com detalhes. E esse detalhe é que chama atenção. E às vezes nós passamos desapercebidos nesses detalhes. Vai dizer aqui que Mateus 20, né, me perdoa, 20, versículo 29, vai dizer algo muito importante que às vezes corre do nosso entendimento quando a gente não prestamos atenção. Vai dizer que ele saiu de Jericó e uma grande multidão acompanhava. E eis que 2 cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido Jesus que passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas a multidão repreendia para que ele se calasse. Aqui nós vamos ver que Mateus, ele fala que não tinha um cego só, mas ele disse que tem 2 cegos. E nós vamos ver aqui que Mateus está dando um detalhe diferente do de Lucas. Lucas está dizendo que é um cego. Mas nós vamos ver em Marcos agora, Marcos 10, 46. Vai dizer assim, e esses detalhes que temos que prestar atenção. A história, ela só pode ser compreendida quando a gente presta atenção em alguns detalhes. 10, 46 e foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos, numerosa multidão, aí ele diz: Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Nós vamos ver que Lucas dá o detalhe de ele estar aqui aproximando-se de Jericó. Mas aqui ele diz, Marcos vai dizer que Bartimeu estava, que foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com seus discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigava e estava sentado na beira do caminho. Só que aqui, nas outras versões, vão dizer que Jesus ou entrava ou a outras ainda se aproximou. E quando nós conhecemos a história de Jericó, nós conhecemos a história de Jericó por um motivo: por Moisés. Se nós olharmos lá atrás, nós vamos ver que Moisés, quando ele chega até a terra que Deus lhe promete que ia dar aos que estavam com ele, ao povo de Israel, a Bíblia diz que Deus faz ele subir em cima do monte. E de alto do monte ele vê Jericó, mas ele não entra. Ele olha Jericó, mas ele não entra em Jericó. Ele vê todas as cidades, ele vê a terra prometida, mas ele não vai entrar na terra prometida. Porque lá de cima Deus mostra para ele que Deus tinha algo melhor para ele. Só que o interessante quando nós falamos do detalhe, é que se Lucas relata uma coisa e Marcos relata outra, a gente temos que entender por que eles estão fazendo isso. Porque o evangelista aqui, no caso Mateus, ele tem a preocupação de falar dos 2 cegos. Mateus, como foi dito aqui, Mateus ele era um homem conhecido como muitos nomes, como o publicano, o ladrão, o cobrador de impostos, mas ele era um cara muito hábil com a escrita, ele era inteligente, era um homem que prestava muita atenção nos detalhes. Nós vamos ver uma coisa importante: quando o povo de Israel vai sair da terra do Egito, você vai ver quem vai escrever, ela vai dizer: e saiu 600.000 pessoas, fora homens e fora mulheres e crianças. Então nós vamos ver que cada evangelista, ou cada um que vai relatar um pouco da história de Cristo, vai acrescentar um detalhe importante. Porque às vezes o que vai fazer a diferença é um detalhe da nossa vida. Existem coisas na minha e sua vida que nós vamos entender com clareza, mas às vezes um pequeno detalhe vai mudar tudo em nossa volta. Nós vamos ver aqui que se são 2 cegos, por que falar de um e do outro não? Qual era então a diferença de dizer de um e de outro não? Então alguns estudiosos da palavra dizem que o primeiro cego foi curado na frente. Então Bartimeu, ele precisava da cura, ele precisava ser curado, ele precisava enxergar. Imagine que você agora encontre Jesus e você vê provavelmente alguém sendo curado, você vem com a intenção de receber a mesma cura.
Mas só que no momento que você vê Jesus, você, em vez de clamar ou você pedir ao Senhor, você se cala. E muitas vezes aqueles que estão vendo Jesus chegar e de imediato precisam de socorro, precisa logo gritar: Senhor, me socorre, eu preciso dessa cura. Então tem pessoas na nossa vida que, ao ver que Jesus se aproxima, que Ele está no lugar, ele vai receber de fato logo a sua bênção, ele vai receber. Mas tem pessoas que outros têm que afirmar que Jesus está passando, que Jesus está chegando, que Jesus está ali. Para quê? Para que ela possa despertar ele a fé verdadeira. Porque às vezes as pessoas veem Jesus passar ou estar no lugar, mas elas não são curadas. Elas não recebem a vitória delas. Nós vamos ver Naamã chegar até Israel, entrar dentro de Israel, receber a cura e ir embora, enquanto muitos leprosos viviam naquele tempo. Então você muitas vezes pode vir à igreja, saber que Deus cura, liberta, que Ele salva. Você talvez vai ver muitas pessoas receber a cura, mas você vai voltar doente para casa. Por quê? Porque precisa muitas das vezes Deus tirar a sua cegueira espiritual. E nós temos que entender isso. Então Mateus, ele vai dar um detalhe, ele vai dizer: dois foram curados, mas a gente só se importa às vezes com a história de um. Mas quantas histórias Jesus não fez na minha e na sua vida? Quantas pessoas não foram só tendo livramento talvez de um câncer, mas teve outros livramentos que se nós fosse dar um microfone aqui, ia contar histórias maravilhosas que encheriam o nosso coração de alegria. Só que tem histórias que as pessoas não se importam. Não vale a pena. Por que eu quero saber da história da Bianca? Por que escrever sobre a história da Maiara? Por quê? Porque muitas das pessoas, às vezes, elas são assim. Aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe é bom, elas têm para a vida delas. Mas aquilo que não vai te trazer benefício nenhum, às vezes não vale a pena escrever. Lucas, ele vai dar um detalhe aqui. E esse detalhe de Lucas, porque Lucas é bem humano, então ele vai dizer: essa cegueira que estava nesse homem tinha um motivo, tinha algo aqui nessa cegueira, mas era algo tão espiritual, tão profundo, que nós vamos entender. Quando Moisés ele chega até as campinas de Moabe, quando ele chega até o monte e ele vê Jericó, ele não entra e ele não recebe a vitória. Mas há uma diferença entre Moisés e Jesus. É que Jesus, quando ele vai chegar a Jericó, ele não vai fazer como Moisés, que vai chegar e olhar e vai embora, sabendo que tem muita gente precisando. Ele vai entrar no lugar e vai mudar a história das pessoas. Moisés, como líder, obedeceu a Deus. Deus falou: ei Moisés, Jericó não vai ser pisada por você. Jericó, você não vai ver Josué dividindo a terra, você não vai ver o povo receber vitória. A sua particularidade, Moisés, comigo, me fez entender que você não vai entrar lá. Você vai subir e outros vão pisar. Agora imagina, está chegando agora Jesus em uma cidade amaldiçoada. Um lugar onde, quando Josué tomou posse daquele lugar, Josué amaldiçoou. Porque tem dois tipos de líder. Tem aqueles que olham e vê as pessoas na miséria, vê as pessoas no sofrimento, elas observam e elas viram as costas e elas vão embora para sua casa. Meu Deus! Sabendo que Deus queria que eles entrassem lá. Mas tem um outro líder, aquele que conquista, é um Josué da vida. Ele entra, ele luta, ele reparte a terra, mas quando ele tem a vitória, ele lança uma maldição sobre o povo. Jesus precisa mudar a história de Jericó, como Jesus precisa mudar a história da Santinês, como Jesus precisa mudar a história do traficante. Glória! Porque o lugar que era amaldiçoado agora vai se tornar um lugar de bênção. Agora, olha que interessante. Quando Josué ele amaldiçoa, ele esquece que lá atrás teve uma história. E essa história, pastor, você está dizendo que Josué fez errado? Não. Ali foi o momento que Josué viveu a sua história com Deus. Mas vamos olhar o texto bíblico. Se aqui o texto vai dizer que Jesus ele se aproximou, assim como Moisés se aproximou, sim ou não? Jericó era conhecido como um lugar perfumado, porque a palavra Jericó quer dizer isso. Porque Jericó era uma cidade cananita, e nessa cidade havia muitos e numerosos deuses. Eles adoravam os astros, eles adoravam divindades, outras divindades, e eles acreditavam em muitas coisas. Jericó foi palco de muitas histórias grandes.
nós vamos ver Alexandre o Grande, nós vamos ver outras pessoas que entraram naquela cidade, povoaram, pisaram aquele lugar. Mas Jesus vai entrar lá para fazer uma história diferente. A Bíblia vai dizer que Moisés, quando ele se aproxima, quando ele chega ali, ele se aproxima diante de Jericó, que ele chega perto de Jericó, e ele só observa, ele não conheceu a história do povo que estava lá dentro. Mas antes disso, ele vai ter que levantar alguém. Esse alguém era Josué, sim ou não? Vamos levar Josué para dentro de Jericó. Quando Deus chama Josué, através da vida de Moisés, ele fala: ó Moisés, como eu te mostrei, e você vai morrer, e você vai subir, e você vai ser levado, eu quero que você chame Josué na frente de todo mundo, põe a mão na cabeça de Josué, e ele vai ser agora aquele que vai levar o povo, e ele vai sair com o povo, e eu preciso de um líder, um que entra e o que sai com o povo. A Bíblia vai nos ensinar então que Moisés sabe que ele vai partir, então ele vai ter que chamar Josué. Josué vai lá e Josué entra na terra prometida. Josué toma posse, ele derruba a muralha, Josué faz tudo que ele tem que fazer, mas no finalzinho ele lança uma maldição sobre a cidade. Meu Deus. E o que, imagine você chegar num lugar, receber vitória, mas depois você lançar uma maldição. E aí todo mundo que queria fazer alguma coisa ali não podia, porque era amaldiçoada, então as famílias seriam destruídas. Nós vamos ver isso. Abre aí, 1 Reis, no seu capítulo 16, versículo 34. Existia um homem chamado, ele não era Hiliel, ele é Riel, de Betel. Em 1 Reis, capítulo 16, 34, esse homem tentou fazer algo que Josué disse que não era permitido. Josué disse que qualquer um que tentasse levantar aquele lugar, ele seria amaldiçoado. Mas por que a maldição não pegou Jesus? Tem uma diferença, sim ou não? Mas Jesus não era líder? Jesus não é o Filho de Deus? Se a palavra de Jericó, de Josué, tem um grande efeito de maldição, por que ela não tocou em Jesus? Porque Jesus veio fazer a diferença. E aí é onde nós temos que entender. Nós vamos entrar em muitos lugares que para nós, lá atrás, foram amaldiçoados. Pessoas com a vida destruída. Olha aí o que vai acontecer com esse homem. Pode ler para mim aí, se você puder, Vinícius. Lê aí. Então lê aí, quem achou? 1 Reis, capítulo 16, versículo 34. Pode ler. Em seus dias, Riel, o betelita, edificou. Riel, nos dias da conquista ali, ele vai tentar fazer o quê? Ele vai tentar edificar o quê? Jericó. Se ele vai tentar levantar Jericó, ele vai receber de cara a maldição de quem? De Josué? Maldição de Josué. Então ele não vai poder. Olha o que vai acontecer com ele quando ele começa a levantar. Morrendo Abirão, seu primogênito. Abirão era o que dele? Primogênito. Quando ele tenta levantar o povo que estava em Jericó, automaticamente aquela maldição começa a tocar na família dele. Deixa eu dizer uma coisa. Quando você quiser levantar aquilo que o diabo está destruindo, as maldições vão vir sobre a sua vida. Eita. Toda vez que você pensar, tá vendo aquele jovem ali? Está amaldiçoado, a mãe disse que vai morrer, o tráfico de drogas já comprou, já está na prostituição, acabou, a vida dele é maldição, a família dele, a raiz dele lá de trás tem problema. Aí vem você e fala, tem vida, vai levantar e eu vou colocar de pé. Você tem noção da briga que você vai comprar? Pai. Aí você fala assim, não, pode ficar tranquilo, o Ricardinho vai andar comigo, vai andar o Patrício comigo, e não vai dar nada não. Aí Deus fala, isso vai começar a bater na sua casa. Quando olha o que vai acontecer aí. A primeira coisa que vai acontecer vai ser afetada a família, porque o mundo espiritual cobra, sim ou não? Sim. Jesus disse que quando nós estamos na terra, os demônios, o mundo espiritual existe. Nossos filhos são perseguidos por demônios, nós somos perseguidos. Jesus disse que quando um espírito imundo habita na vida de um homem, quando ele entra, quando o Espírito Santo entra, ele lava, limpa a casa, aquele espírito imundo, ele sai e vai por lugares vazios, né? Ele vai vagar. Depois ele volta para ver como que está aquela casa. Só que aí ele volta e vê aquela casa, não deu lugar nem para Jesus e não deu lugar nem para o maligno. E aí o que ele faz? Ele volta, mas ele não volta sozinho, ele volta com mais 7 pior que ele. Aí o que ele faz? Ele fala assim, o segundo estado daquela casa é pior do que o primeiro. Isso não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Então por que nós vemos as pessoas às vezes no segundo estágio pior do que o primeiro? Porque tem alguém habitando ali.
Agora, quem vai comprar a briga dela? Por isso Jesus falou, você tem que entrar na casa do valente, fazer o que com o valente? Amarrar ele. O problema é que nós não temos mais valente para entrar na casa de outro valente. Nós temos valente para beber, para fumar, para roubar, para mentir, para se prostituir. Mas quando fala, não tem valente para bater de frente com as trevas. Aí pronto. Temos, a valentia para tudo hoje. Sim ou não? Se falar comigo, acabou. Dentro o dedo na cara. Aí Deus fala assim, ó, vamos ali que vai ter algo que vai ser libertação. Você vai ter que participar. O que acontece? Não quero, não estou preparado. Sim ou não? Sim ou não? Presta atenção aqui, ó, foca em mim. Deixa que os obreiros resolvem lá. Ó, aonde Jesus vai entrar, a cidade é amaldiçoada. Então, quando você for lidar com vidas, existem pessoas que elas estão escravizadas em vários problemas. Aí vamos olhar aqui. Quando Moisés chega, quando Moisés chega e olha, Jesus vai passar a mesma coisa, sim ou não? Ele vai chegar, ele está aproximando-se de Jericó. E na aproximação que ele vai de Jericó, outras pessoas que tentaram fazer o que ele está fazendo já sofreram consequência. Mas Jesus vai sofrer consequência? Então nós temos um recadinho para o diabo. Não interessa a terra que é amaldiçoada, se amaldiçoou. Onde nós entrar, nós vamos possuir, porque nós estamos com o Senhor dos Exércitos. Manda um recadinho para o maligno dizendo assim, ó, eu e minha casa, mais alto, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Então não fique preocupado não, meu irmão. Vai ter dias de luta? Vai ter dia de problema? Vai. Ô Johnny, baixa um pouquinho para mim aqui, tá muito alto. Vai ter dias de problema. Só que o problema é que a gente tem medo do mundo espiritual, sim ou não? A gente tem medo. Vamos ali, tem uma pessoa endemoniada, eu não vou lá não. Aí Deus fala, tá vendo? Presta atenção. Vai acontecer situação que vai precisar, você vai estar lá. E aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer isso aí. Então você tem que ter autoridade no mundo espiritual, mas também no mundo físico. Sim ou não? Sim. O problema é que a gente só quer ter autoridade em outras coisas. Eita! Aí é onde nós não entendemos. Por isso que, olha como que Deus ele é tão inteligente. Moisés, não entra, deixa que Josué entre. Por quê? Porque Josué, ele é um cara de batalha. Então ele vai entrar e ele vai fazer um monte de coisa. Então, quando Josué entra lá, toma a terra, divide, dá tudo pro povo. O povo recebeu a terra, Josué vai ficar velhinho e vai morrer. Mas olha o que esse camarada vai tentar fazer. Ele vai tentar levantar as muralhas. E Deus falou, o que eu abato, homem nenhum levanta. Eita Deus! Não adianta, Senhor, eu mando na sua direita. Não manda não. Se colocar outro lugar, vai cair da mesma forma. Aonde Deus manda, onde Deus abate, está abatido, meu irmão. Não se levantou o terceiro Nabucodonosor, não. Deus colocou Nabucodonosor no devido lugar dele. Então, onde Deus fala, não é para fazer, não faça. Aí imagina você se encontrando brigando com Deus. Deus está dizendo, não vai para a direita, você vai para a direita. Deus fala, não vai para a esquerda, você vai para a esquerda. Aí Deus fala, até quando você vai ficar brigando comigo? Eita Deus, lindo. Vamos lá. A primeira entrada a primeira coisa, é o que eu quero que entenda nesse texto de Jericó, é que quando Moisés chega, Moisés olha de cima e ele sabe que a terra prometida é boa, é a terra que Deus deu. Só que os problemas de Jericó iam ficar para Josué. O problema de Jericó ia ficar para Josué. Josué, lá no capítulo 24, ele está na idade, está velhinho, e ele ainda tem que ir lá no povo dizer assim, até quando vocês vão cochilar em dois pensamentos? Eita Deus. Josué está quase para ir embora já. Ele está velhinho. Só que a Bíblia vai dizer que ele vai dizer o que eu falei aqui agora. Ele vai dizer, tira os deuses do meio de vós, joga, lança tudo fora. Olha a história de Abraão. Ele prega de Abraão até chegar o momento que ele está. E ele vai dizer uma coisa importante. Ele vai dizer assim, não me interessa se vocês estão cultuando outros deuses. Eu não quero saber, eu sei de uma coisa. Olha para minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então nós temos que entender isso. Você não tem que ficar olhando para ninguém. Você tem que olhar para quem? Para Deus. O problema é que não, eu quero fazer o que o outro faz. Acabou. Vamos olhar para dentro da palavra. O texto aqui para nós corrermos. Quando Josué vai entrar, antes dele entrar, ele vai mandar 2 espias. Ele não vai mandar? Sim. Tem 2 espias entrando lá. Esses espias escaparam por causa de quem? Por causa de uma mulher que morava dentro ali daquela cidade amaldiçoada, que Josué não tinha amaldiçoado.
Mas eles só tiveram livramento porque eles encontraram com alguém que aos olhos deles era desprezível, mas que deram livramento a eles. Eita glória! O problema é isso, nós vamos entrar em lugares que as pessoas aos nossos olhar vai ser desprezível, mas talvez é através da vida delas que nós vamos ter vitória. Eita glória! Você quer ver? Entra lá. Aí eles entraram, tinha que espiar a terra um tempinho, só que eles foram descobertos. E aí eles tiveram que se esconder. Vamos se esconder na casa de quem? Na casa da prostituta. Mas entende, eu sou judeu, eu não posso entrar naquela terra, aquela terra está amaldiçoada, aquela terra, Josué não havia amaldiçoado ainda, mas eu não posso entrar. Engraçado, para entrar para matar pode, mas para se esconder não. Eita Deus! Se eu não, eu vou lá e denuncio o pecado, aí Deus fala, mas na hora de se esconder ela te ajuda? Eita! Aí olha como é tão interessante aí, ó, Raabe não é boba, ela sabia da história de Israel. Bobo é aquele que vem ao culto, ouve a palavra e não presta atenção. Por quê? Porque Raabe morava lá naquela terra que ia ser amaldiçoada, mas já conhecia a história de Israel. Meu Deus! E tem gente que andava com Moisés, com Josué e não conhecia nem a história do próprio povo. Meu Deus! E aí quando ela entra, ela fala, opa, peraí, eu conheço a história, rapaz, sei que vocês fizeram no Egito, eu sei que vocês fizeram os outros deuses. Deixa eu dizer uma coisa pra você, eu sou prostituta da minha cidade, mas quando Jericó for destruída, eu for morar com vocês, eu vou servir o Deus de Israel. Glória! E é tão maravilhoso que quando eles entram e ela cuida deles e guarda eles, a história de Jesus já começa ali. Porque ela vai agora morar em Israel, Moisés sobe, Moisés vai para a glória, mas Raabe se casa agora com, se eu não me engano é Salmão, se eu não me engano, está lá em Mateus capítulo 1, versículo 4, da genealogia, e ele vai dizer assim, ó, que ela casa com esse homem e agora vai ter um filho. Esse filho vai se chamar Obed, se eu não me engano. E aí Obed vai ser pai de quem? De Jessé, se eu não me engano, né? E Jessé vai ser pai de quem? De Davi. Aí, peraí, como pode de uma prostituta sair a descendência do nosso Messias? Eita Deus! Aí eu fiquei, Senhor. Aí Deus fala, por que eu levei Moisés? Eu levei Moisés, Josué entrou e tomou posse. Josué tomou tudo que tinha que tomar, mas eu tive que levar meu filho outra vez em Jericó. Meu Deus! Sabe qual que é a consequência da vida desse cego? Eu quero só analisar isso, eu quero falar as outras coisas. Quando o texto diz aqui, e se aproximou de Jericó, está dizendo que muitas pessoas de grande escalão, pessoas que tiveram nome, grandes generais, grandes homens foram lá, mas a maioria foi para matar, destruir, arruinar, lançar maldição e acabou. Mas vai alguém diferente naquele lugar. E olha como que é tão interessante, ó. Se nós olhar aqui, ó, ele vai dizer assim, ó, pois não, ó, ele não entrou. Se você olhar bem, eles entraram na casa de Raabe, Raabe cuidou deles, e quando ela cuidou deles, Deus cuidou dela. Deus cuidou? Deus cuidou? Quando ela cuidou deles, Deus cuidou dela. Agora porque Deus falou assim, ó, não vou cuidar de você que você é uma prostituta. Mas vamos lá para o texto de Números, abre aí. Me perdoa. De Josué. Josué. Eu quero só falar aqui algo para nós entrarmos aqui na história. Ainda tem 15, tem tempo ainda. A glória a Deus, igreja. Glória a Deus! Fique com a Bíblia aberta para você acompanhar, amém? Josué, capítulo... Isso aqui, ó. 6, versículo... Sim, o 2, me perdoa. Primeiro, o 2. Capítulo 2. E o versículo 9. Vamos ler do 8 em diante. Quem achou diz glória a Deus. Vai dizer assim, ó, preste bem atenção. Ele disse, bem sei, versículo 8, antes que os espias se deitassem, foi ela ter com ele ao eirado. Ele disse, bem sei que o Senhor vos deu a terra, e que o pavor que infundes caia sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Por quê? Porque temos ouvidos que o Senhor secou as águas. Quem está falando essa história é quem?
que Raabe é? Tem gente que vem à igreja e não conhece a história de Deus. Abre a Bíblia e lê. Não sei, pastor, não sei essa história. Mas como é que pode? Uma cananita aqui. Não, ela não participa dos cultos. Ela está morando em outro lugar. Mas ela sabe que Moisés está vindo. E ela conhece a história de Deus. E você de segunda a sexta ainda não leu a Bíblia. Pai. Ainda não leu a palavra. Aí Deus fala: você vai pregar o quê? Vai falar o quê? Vai testemunho do quê? Vai falar que eu sou grande como? Você não conhece os meus feitos. Só diz quem é grande aquele que conhece realmente as grandezas dele. Aí eu quero ver a pregação primeiro de Raabe. Por quê? Porque a pregação de Raabe é a melhor. Primeiro, fica quieto que eu vou falar agora. Vocês vieram. E quando vocês vieram entrar na minha casa, vocês vieram para matar. Mas eu quero pregar sobre o Deus que vocês trouxeram. O Deus que vocês trouxeram, eu quero dele. Eu quero que ele salve a minha casa, a minha mãe, a minha família. E eu não quero ser morto nesse massacre. Não quero ser morto nesse massacre. E por quê? Porque a história que eu estou contando não é de Josué, não é de Caleb, não é de Moisés. É a história do Deus vivo. Então ela vai primeiro pregar para eles. Vai chamar para o diálogo. Sim ou não? Então é isso que nós temos que entender. Quando o inimigo, quando o cenário de morte, de destruição, nós que conhecemos a palavra, está na roça, meu irmão. Por quê? Porque quem conhece a palavra sabe como se defender e sabe o que dizer. Então Raabe, ela vai dizer aquilo realmente com verdade. Ela vai dizer assim, versículo 10: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando vocês saíram do Egito, e também o que fizeste aos reis dos amorreus, Seom, Og, que estavam além do Jordão, os quais destruísse. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais tem ânimo algum. Que ela diz: como se levantaremos contra um Deus que abriu o Mar Vermelho? Isso é uma pregação de uma prostituta. Ela está dizendo a história e eles estão quietos ouvindo. E eles vêm para espiar, mas agora eles têm que ouvir a verdade. E olha como que Deus, ele é tão maravilhoso. E vai dizer: e ouvindo isso, desmaiou o coração, né? Agora, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e debaixo da... Meu Deus, agora entenda. Se aquela cidade amaldiçoada tivesse perdido essa mulher, meu irmão, como seria a história de Jesus lá na frente? Porque a gente entra em lugares assim. A gente, não, eu vim da onde? Sou da igreja, sou da Assembleia de Deus, sou do Madureira, sou do Belém. E às vezes você tem que chegar em lugares amaldiçoados e ouvir pessoas pregar para você. Eita Deus! Quando ela fala assim, eu conheço Jesus, aí o cara fala: mas eu conheço a palavra, conheço o Deus de Israel, eu sei. Aí você toma aquela surrinha de teologia. Aí você fala assim: o que eu vou fazer? Vou ter que apelar para uma coisa: pacto. Vou ter que fazer um juramento. Quem está falando no texto aqui é Raabe, sim ou não? Sim. Então Raabe está sabendo o que ela está falando. O problema é que tem muita gente que vem e não sabe o que fala. Eita. Agora você vai me jurar. Versículo 12: vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo. Um sinal? Sério. O problema é que hoje eu digo tanto sinal, mas os sinais são errados. Por quê? Porque quem não conhece a história de Deus pela palavra, sempre vai na história dos outros. História de carochinha, sim ou não? Contou uma história triste, viu? Oh, Deus falou comigo, Deus falou. Não foi eu que falei, não. Por quê? Porque tem que meditar na palavra. A mulher, além de pregar, ainda está falando assim: eu quero que vocês me prometam algo aí. Já mudou o cenário. Quem veio para matar agora tem que sentar para ouvir. Tem que sentar para aprender. Olha aí como que é. Por quê? Porque ela é apenas uma prostituta. De que conservarias a vida de meu pai e minha mãe, como também meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida? Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, e não denunciará essa nossa missão. Ela está quieta, mas ela não sabe que o povo dela vai morrer. Ela não sabe que a cidade vai perecer. Ela não sabe que todo mundo vai morrer ali. Mas ela salvou a vida dela e a família dela com um pacto com Deus. Fala: pacto com Deus.
O problema é que você sabe como você deve salvar sua casa e sua família. Aí você faz pacto com todo mundo, mas você não faz com Deus. Porque Abraão foi um grande homem, porque tinha aliança com... Porque Jacó foi um grande homem, tinha aliança com... José tinha aliança com... Jeremias tinha aliança com... E qual é a tua aliança essa noite? Você tem aliança com quem? Quem é que te chamou para o altar, colocou um dedinho no seu... Te prometeu fidelidade até o final da tua vida? Às vezes não é o seu marido não, que na primeira briga, ou a sua mulher que na primeira briga quer te deixar. Eu estou falando de alguém fiel, que nunca vai te abandonar. Mas é apenas uma história com uma prostituta. Então lhe disseram os homens: beleza, pela nossa vida, então tá bom. Versículo 15. Ela então os fez descer por uma corda pela janela. Então ela deu uma... vou pregar para você. Vai sair com juramento. E outra, pela porta que vocês entraram escondido. Vai ter que sair escondido pela janela. Por quê? Porque aqui agora quem manda sou eu. Raabe está ensinando eles agora por onde sair, por onde entrar, quem era Deus. Meu Deus, esse texto é maravilhoso. Aí nada firma, alguém pergunta: e aí, Johnny, quem é Jesus? Não sei. Aí Deus fala: mas você está 10 anos na igreja? Você não sabe? E aí, Johnny, que direção nós devemos tomar para a aula? Não sei. E você vai fazer o que lá então? Você está lendo o quê? O gibi da Mônica? Eita! Porque você tem que entender que as pessoas não vão atrás de você porque você é legal, porque você canta bem, porque você prega bem. É porque o Espírito de Deus está na sua vida. Porque você tem a palavra de Deus. Jericó é grande, é fortificada. É um lugar que para entrar, meu amigo, tem que ser homem de Deus. E eles estão lá dentro. Mas aquela cidade que vai ser amaldiçoada, tem alguém lá que merece um grande respeito, sim ou não? Sim. Então tem lugares que a gente vai entrar que aos nossos olhos é amaldiçoado. Mas aprenda a tratar as pessoas com respeito. Por quê? Porque talvez aquela pessoa que você amaldiçoou é aquela pessoa que vai te ajudar lá na frente. Aí vai morrer na droga, vai morrer desse jeito, não é morte. Aí é o fim, aí daqui a pouco você está vendo ali um povo se agrupando. Aí você fala: rapaz, vai ali que tem um camarada, o cara está pregando, o cara, Deus está usando o cara. Aí você chega lá e é aquele que você falou que ele ia para o inferno. Aí Deus fala: vai lá, baixa a cabecinha, deixa ele fazer uma oração e aprende. Porque o lugar que eu abençoo, ninguém amaldiçoa. Então, eu quero aqui, primeiro para nós, sempre falo isso aqui pro Vinícius, pros obreiros, primeiro para nós, líder tem que ter visão, sim. Tem que chegar no lugar alto? Tem. Homem de Deus, Moisés chegou até o nível mais alto, aí Deus falou: mas daqui você vai voltar para trás. Josué, tem que possuir? Tem, mas tem que parar de amaldiçoar os outros. Eita! Possuiu, agora quer essa maldição? Se não fazer o que eu mando, tá me desrespeitando. Aí ele lança a maldição: sai daqui, rebelde, acabou, sua vida vai ser destruída. Aí Deus fala: tem certeza? Você agora está comandando vidas? Você agora está com a chave do portão do inferno, está com a chave do reino dos céus. Vamos aprender, sim ou não? Dá glória a Deus, a igreja? Glória a Deus. Então ela fez descer pela janela. Por quê? Porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. Já deu para calcular o tamanho do muro. Porque quem vai espiar, espiou perfeitamente. Tem um muro que dá para descer sobre ele. Nós já sabemos o tamanho. Por quê? Porque quando nós estávamos lá, nós descemos por uma cordinha. Quem desceu vocês? A prostituta. Meu Deus. Quem salvou vocês? A prostituta. Glória. Quem pregou para vocês? A prostituta. Glória a Deus. E quem você acha que Deus vai usar para pregar para você? Pai. Você acha que Deus vai usar quem? Deus vai usar aquele que você fala: esse daí vai para o inferno. Aí daqui a pouco você está lá, ouvindo ele pregar a palavra para você. Aleluia! Por isso eu tenho que tomar cuidado. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque a palavra tem efeito, sim ou não? Esse homem aí, termina aí, Andressa, nesse versículo, que é o nome dele é um pouco difícil. Riel, né? Riel. Lê aí o que acontece com ele. 16. Isso, 16. E fique com a Bíblia aberta. Não fecha a Bíblia não. Vai, vamos lá. Morrendo Abirão, seu primogênito, afundou. E morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué. Então ali a palavra é: qualquer um que tentar edificar vai ser destruído, sim ou não? Sim. Então vamos lá agora, vamos lá para Jesus. Versículo 35 do capítulo 18.
E aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmola. A primeira coisa Jesus vai dizer aqui da cidade, ele vai dizer que ele aproximou-se de um lugar de maldição. Então Jericó é um lugar chamado de perfumado. É um lugar que já teve vários deuses. Você imagine com um cego, preste bem atenção, isso é muito profundo. Um cego, ele não enxerga. Claro que nós vamos saber disso, né? Ele não vai enxergar. Mas ele ouve passos? Sim. Ele ouve a fala? Sim. Então o que acontece? Quando passava um exército, ele sabia que passava um exército? Sim. Por quê? Porque ele vai ouvir o barulho do... viu? Não é à toa que ele vai identificar que está passando alguém. Por quê? Porque ele vai dizer que tem uma grande multidão. Então, se tem uma grande multidão, é como se ele dissesse assim, estou na beira do caminho. Eu já vi passar vários generais, várias pessoas de posição, mas ninguém é igual a esse que vai passar agora. É assim, vai passar muita gente grande, mas não vai fazer a diferença. Por quê? Porque olha com desprezo. Porque aquilo não acontece com você, então é assim que às vezes nós fazemos. Por isso que Jericó, como é um lugar amaldiçoado, não vale a pena então fazer o quê? Com a mão no cego. Dar a mão para ele. O que vale a pena fazer com o cego que está na beira do caminho? Se eu não tenho nada daquilo, eu vou dar para ele apenas o que ele deve comer. Ele deve comer. E as pessoas às vezes tratam a gente assim, né? Não, eu vou dar apenas algo para ele comer e vestir e tá bom. Mas Jesus não tratou aquele homem assim. Por que ele não tratou? Porque às vezes você vai tratar assim seu cachorro que está na coleira. Seu cachorro, você compra ração para ele? Sim. Você dá água para ele? Sim. Entenda, se você trata seu cachorro assim, mas às vezes você não para, não dá um cheiro, não dá um abracinho no cachorro? Sim ou não? Sim. Mas as pessoas que olhavam para um cego que não tinham o que oferecer, tratavam a ele apenas pela deficiência dele. E dava para eles apenas o que comer, dava esmola para eles. Nós estamos cheios de líderes assim, que em vez de dar aquilo que é verdadeiro, que é bom e que vai ter cura, ele dá esmolas espirituais. E é por isso que nós temos uma geração cega, que não está no caminho, está na beira do caminho. Porque quem está no caminho não está cego. Agora quem está na beira do caminho pode estar cego. Você sabia uma coisa? É comprovado pela ciência. Isso é muito importante. Você sabia isso aqui, isso aqui é muito lindo. A medicina, né? Os oftalmologistas, quando eles vão ensinar sobre a cegueira, eles vão dizer assim, dizem que nós enxergamos com o cérebro. O olho apenas é uma lente para pegar a luz e colocar dentro do cérebro. Então ele corrige e transforma em imagem. Eles dizem que enxergamos de cabeça para baixo. Isso aqui são um estudo comprovado. Então ele diz que projeta uma imagem. Imagem. Faz aí na sua mente quem é Jesus para você. Agora, projetar para aquele cego já seria uma coisa natural, sim ou não? Ele estava imaginando quem seria ele. Ele vai passar por aqui, então estou imaginando quem é ele. Ele vai passar por aqui, estou imaginando o que ele pode fazer. Eu estou imaginando ele pegando a minha mão. Eu estou imaginando ele me socorrendo. Então ele imaginava. Qual é a sua imaginação a respeito dele? Ou talvez você está enxergando, mas você é cego. Você precisa de um colírio em teus olhos para enxergar verdadeiramente quem é Jesus de Nazaré. Talvez você está enxergando como aqui a ciência diz, de cabeça para... Talvez a sua vida está de cabeça para baixo. A vida desse homem que está ali está de cabeça para... Ele está na beira do caminho, está pedindo esmola, está vivendo dos outros. Só que é o seguinte, eu tenho que projetar duas imagens. Se eu projeto essa daqui, que ele vai vir para me curar, só que na hora que eu me levantar, eu vou ter que mudar de vida. O problema é que tem gente que gosta de ver da esmola dos outros porque não quer mudar de vida. Tem muita gente cega e vai continuar cega. Eu prefiro ir lá na igreja, eu ouvir a palavra e voltar para casa e voltar a fazer tudo o que eu faço. Por quê? Porque eu vou voltar para o caminho, eu vou ganhar a minha esmola, eu vou comer e beber, mas você não vai entrar no céu. Eita. Entenda uma coisa, Jesus está falando uma coisa importante para nós hoje. Se eu parar para ver sua cegueira, se eu parar que você está na beira do caminho, eu vou te curar. Mas a partir do momento que você curar, você for curar, você vai voltar para casa. E agora, um homem adulto começar do zero é muito difícil.
Tem que voltar a estudar, tem que voltar a trabalhar, tem que voltar a viver uma vida nova. É muito difícil. Então está disposto a perder sua cegueira essa noite? Você está disposto que eu toque nos seus olhos, devolva para você a sua visão, independente do que aconteceu, e você mude? Ou você quer continuar vivendo das esmolas dos outros passando, você ouvindo os passos, ouvindo o grito, mas você não vendo a imagem real do nosso Deus, vivendo sempre na sombra da escuridão? Mas o nosso Deus nos chamou para nós viver na sombra da escuridão. Ele falou: e houve uma grande luz, e essa luz é Cristo. É por isso que quando Ele passa, quem está cego vai ser curado, quem está aleijado vai ter que andar. Por quê? Porque Ele vai trazer mudança de vida. Temos muitos dentro da igreja, está cego espiritual, que passa, eu vou lá dar uma cesta básica, eu vou lá, mas tem muita gente que precisa de uma ajuda espiritual. E às vezes Deus te chamou, Deus capacitou você, te deu o dom, e era só você chegar e pôr a mão, mas você prefere dar uma esmola. Eita. Ele comeu porque eu dei. Meu Deus. Quem vive de esmola sempre está precisando dos outros. Quem vive de esmola sempre espera que alguém lhe sustente, lhe dê o que comer. Quem vive de esmola, quando sente fome, tem que esperar que alguém lhe dê o que comer. Aí Deus está falando para nós aqui, ó. Jesus vai chegar diferente aqui, sim ou não? Olha a diferença. A primeira coisa ele vai falar, olha só: quando aceitado na beira do caminho pedindo esmola, e ouvindo aquela multidão que passava, perguntou ele o que era aquilo. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha que está acontecendo aqui? Você acha que é só um culto normal? Porque se você achar que você só veio aqui para resolver sua vida sentimental, sua área financeira, e você voltou para casa, você vai viver da esmola dos outros. Você vai continuar vivendo da esmola dos outros. Agora, se você souber o que ele disse assim, ó: aonde estiver um ou dois, eu me farei presente. Eu me farei Então você já pode pegar a sua bênção agora, porque se nós não estamos no número só de um, não, nós estamos no número de mais. O Espírito de Deus está aqui, então pegue sua bênção. O problema é que quem está cego não enxerga essas coisas. Sim ou não? Quem está cego não enxerga que Jesus está passando. Quem está cego só quer viver pela vista e não pela fé. Eita. Você quer ver? Tem pessoas aqui no nosso meio, como nós, que elas não acreditam nas coisas de Deus. Só se Deus fazer. Só creio se Deus abrir o mar. Aí Deus fala: não vou abrir nem uma piscininha, eu vou abrir para você. Por quê? Porque olhe para você e veja a idade que você chegou e o que tanto livramento que Deus te deu. Você precisa que Ele te faça alguma coisa maior. Você era para estar morto. Lembra dos livramentos? Vai lá atrás e lembra. Cria na sua imagem, volta aqui lá na sua cabeça e volta lá atrás e vê o tanto de livramento que Deus te deu. Quantas vezes era para você ter morrido? Quantas vezes era para você ser pego? Quantas vezes era para ser envergonhado? Aí Deus fala assim: e aí? Conseguiu calcular? Você reconectou aí a sua cabeça e viu o tanto de coisa que eu já fiz? Porque se você não consegue lembrar do que Ele fez, como é que você vai ver a imagem real dele agora? Eita. Porque se você não tem lembrança dele do que Ele fez lá atrás, como é que você quer ter lembrança de agora? Então aqui, alguém vai ter que... Olha o que vai acontecer no versículo 37, lê aí. E anunciaram-lhe, fala assim: Ele está passando. Ele está passando. Toda segunda e quarta-feira Ele está passando. Ele está anunciando, ó. Ele está passando. Agora cabe a eu e você fazer o quê? Fazer como esse cego. O que ele fez? Ele gritou? Ele clamou? Tentaram parar ele? E ele desistiu? O problema é que a gente desiste muito fácil. Estão anunciando que ele, que ele está passando. E quem é esse? Eu não sei de onde ele mora. Eu sei que estão dizendo que ele é Jesus. Se ele é Jesus, o nome dele é a salvação, Salvador. Se ele é de Nazaré, mas de Nazaré sabe alguma coisa? Eu não sei, só sei de uma coisa: por onde ele passa, algo acontece. Por onde ele passa, algo acontece. E se estão anunciando, porque ninguém vai anunciar uma coisa que não presta. Vai anunciar o que presta. Nós estamos vivendo um tempo que hoje tem certas coisas que são anunciadas e não glorificam o nome de Deus. Agora imagine, está dizendo: está passando aqui. Então
O que aconteceu? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele conhecia essa história, Jesus, filho de Davi? Porque para ele dizer isso, ele deveria saber do que aconteceu lá dentro de Jericó. Ele tinha que saber a história de Davi, de quem Davi é filho, quem é o avô de Davi, e como que a família de Davi, ela cresceu e como ela foi gerada. Por quê? Porque o que ele está dizendo aqui é algo do passado. Ele está dizendo, você é filho de Davi. Por que você é filho de Davi? Porque quando Davi é ungido por Samuel e o óleo é colocado na cabeça, nós vamos ver que a partir daquele momento o Espírito do Senhor se apossou da vida de Davi. O que ele enxerga em Davi é o que ele não enxerga na nossa geração. Os cegos não enxergam a presença do Espírito Santo. Porque aqui está falando que Davi é rei. Então ele está dizendo assim, ó, mesmo que eu não consiga ver a coroa na sua cabeça, o Senhor é rei. Mesmo que eu não consiga ver que o Senhor está com uma roupa de médico, eu sei que o Senhor é o Senhor da medicina. Aleluia. Mesmo que o Senhor, eu não consiga ver que o Senhor tem uma pedra sacerdotal, mas eu sei que você é um sacerdote de Deus. Ele não está enxergando, mas ele está dizendo assim, ó, eu reconheço aqui que Davi, ele foi socorrido por Deus, Deus lhe deu unção, e ele foi um grande rei em Israel. E se ele está dizendo aqui, ele está dizendo assim, ó, eu conheço a sua história, e eu sei quem está passando é aquele que vai mudar a minha vida, vai mudar a minha história. E ainda que me repreendam, ainda que tentam me parar, ainda que roubem os meus tesouros, ainda que tentam destruir, eu continuarei proclamando o nome dele. Isso é o que o crente tem que ter na vida dele. Porque vão tentar te repreender, vão tentar te parar, mas ele direcionou a voz dele não aos homens, e sim a quem podia mudar a história dele. Tem gente que vai dizer para você, para, desista, para com isso, não vai dar certo. E Deus fala, continua, não escute uma segunda voz. Porque Eva, por escutar a segunda voz, não foi bem sucedida na sua vida. Aleluia! Escute o que Deus falou com você. Ele disse para Moisés, está me clamando por quê? Está ouvindo voz estranha? O que eu te dei? E quando eu dei, não dei para mim, não sou mentiroso. Me dei autoridade. Eu dei a você na tua mão o que muitos queriam. Então você toca nessas áreas. Para de me clamar, para de me gritar. Eu não preciso que me grite. Quem tem autoridade é só dizer, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus. É no nome de Jesus que os demônios vão ser expulsos. É no nome de Jesus, ele já te deu. Ele deu no Gólgota. Não aceite a depressão na tua vida. Não aceite a sua vida virar uma ruína. Não aceite. Por quê? Porque o Senhor dos Exércitos está passando. Os passos de Jesus para aquele cego era diferente. A mente dele olhou Jesus dessa forma. Aí alguém realmente que vale a pena clamar. Eu não quero ficar gritando por heróis. Eu não quero ficar gritando por ninguém que me dá esmola. Eu quero gritar por aquele que vale a pena mudar a minha vida. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, eu quero que você tenha compaixão de mim. O que Raabe fez? Tenha compaixão de... Aí Jesus está igual Moisés. Só que a diferença é que Moisés voltou para trás e foi embora cumprir o propósito de Deus. Aí Jesus entrou e agora está vendo aqui agora duas situações bonitas. A primeira é aqui a desse cego. A segunda é de Zaqueu. Se você olhar bem, nós vamos ver que Jesus ele vai fazer esses dois milagrezinhos para nós, muito simples, que é devolver a visão a quem está cego e trazer um convertimento a quem está fora do caminho. Agora, como é que você vai entrar no caminho e vai andar no caminho certo se você continuar cego? Só conhece o caminho quem está enxergando direito. Aí Jesus falou assim, por isso que antes de eu ir em Zaqueu, eu tenho que passar na rua onde está o cego. Por quê? Porque quando eu melhoro o caminho da cegueira, o convertimento para o céu é fácil. Eita glória! O problema é que tem gente querendo ser convertido, mas anda cego. E quem anda cego vai andar perdido, rapaz. Aí Jesus disse, não, vou passar primeiro aqui, ó. Vou passar de quem clama a mim, vou passar de quem pede misericórdia, vou passar daqueles que são, que ninguém dá nada, vou passar daqueles que vivem na esmola, vou passar daqueles que falam, minha vida acabou, eu vou passar desse, por quê? Porque se eu levanto esse, para me pegar Zaqueu é fácil. Que se eu estou trazendo Mateus, que é um cobrador de impostos, para me pegar o patrão, agora que é Zaqueu é fácil. Então entenda, Deus antes de colocar você no caminho, Ele vai tirar a cegueira da tua vida.
E tem muita gente que entende de certas coisas, mas não entende do caminho do céu. Por isso que Tomé fez uma pergunta importante: Senhor, e o caminho? Bom, eu quero saber qual que é o caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mas quando ele diz isso, e os que iam na frente o repreendiam que ele se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: filho de Davi. Eu não me interessa como você chegou nesse culto, se você chegou triste, se você está com um problema. Eu quero saber de uma coisa: eu quero ouvir um brado da tua voz dizendo: Senhor, me socorre. Não me interessa quem está do meu lado, se ele é preto, se ele é amarelo, se ele é azul, se ele é branco. Dá um grito aí, clamando aquele que pode mudar a tua vida. Glória a Deus. Vamos tentar calar sua voz, rapaz. Claro que vai. Você está chamando aquele que pode mudar a tua vida. E eu não quero falar da capa, eu quero falar de uma coisa. Olha como Jesus está fazendo o mesmo passo. Só que Moisés parou, olhou e voltou e foi. E Jesus entrou em Jericó. Aí Jesus está entrando em Jericó e está dizendo: está amaldiçoado o servo, mas agora ele vai ser curado. Aqui ele está vivendo da esmola dos outros, mas agora eu vou mudar a vida dele. Eita Deus. E em Jericó começa a ter uma transformação. E se transformação em Jericó dá problema. Aleluia, Deus. Por quê? Jesus vai fazer algo aqui, ó, que eu amo, ó. O que ele vai fazer? Então parou Jesus e mandou que lhe trouxesse. Às vezes tem gente que leva nós para pedirmos esmola no caminho e coloca a gente lá, ó, você tem que fazer o que eu mando. Mas quando Jesus chega, Jesus inverte o quadro. Jesus disse assim, ó: vocês colocaram ele lá para pedir esmola, vocês colocaram ele lá para viver pedindo, agora me traga ele para que a vida dele seja mudada. Traga ele, traga o viciado. Se ele não mudar pela palavra, nós rasga a Bíblia. Pode trazer todos aqueles que estão aleijados, aqueles que estão com problema, que estão com dificuldade. Por quê? Porque essa é a plateia de Jesus. Porque a unção de Jesus faz a diferença. A unção do Espírito Santo faz a diferença. Então Jesus falou, ó, primeiro Jesus para. E quando ele para, todo mundo para com ele. E ele vai dizer uma coisa: traga-me este homem aqui. E quando trouxeram aquele homem que mandaram trazer até Jesus, Jesus vai fazer uma pergunta. Você, para chegar aqui hoje, você talvez enfrentou um trânsito, talvez não era para você estar aqui, talvez um amigo insistiu, falou, vamos lá, será que esse Deus não vai falar com você? E tem gente aqui que Deus falou para mim, ele falou, vamos lá, se Deus não falar com você, rapaz. Aí, o que acontece? Sabe o que vai acontecer? Aí Jesus fala, trouxeram você? Mas eu quero saber, acho que a sua cegueira deve ser um problema, que você tem que pingar o colírio e tal. Jesus perguntou isso? Quantos anos ele tinha? Não. Qual era a família dele? Não. E agora? Como é que eu vou ajudar uma pessoa que eu não conheço o nome, não pergunto o nome, não quero saber da identidade dela, nem da família dela? O problema é que tem que fazer aquela lista, né? Não, você congrega na onde? Aonde é a sua igreja? Qual ministério você frequenta? Aí Deus fala, sai daí que aí não tem cura. Eita. Aí tem investigação, dá pesada. Eita! Porque quando eu te curar, você não vai... A sua família vai ter que falar, como é que você voltou a enxergar? Você não saiu de casa cego, carregado? Como é que você está voltando para casa curado? Aí você vai ter que dar satisfação. Já deu satisfação de uma coisa possível? É difícil, eu não consigo explicar. Milagre ninguém explica. Aí você vai falar, mulher, eu não sei. Se eu só sei que eu estou enxergando. E quem foi que fez isso? Acaba, tem que ser doido, tem que ter Deus. E você gastou dinheiro? Deu R$1? Alguma coisa você gastou? Não. Então quer esse cabo, que eu quero ir na dele. Eita! Ele vai ter que explicar isso. Isso é difícil explicar, hein? Explica aí, Ricardinho, que você não bebe mais. Explica aí. Você que estava na droga e não usa mais droga. Eita, Deus maravilhoso. Chega lá e pergunta, e senta com o médico e fala, doutor, eu apenas parei. Eu não tomei remédio nenhum, doutor. Glória. Eu sei que eu estava lá sentado, cego, vivendo o que os outros davam. Mas eu senti de longe um peso. Eu senti assim um espaço vindo. E esse espaço mudava a minha vida. Vinha uma multidão. Mas o que vinha no meio da multidão, a presença dele era diferente. Glória! Ele não tinha coroa na cabeça, porque eu não enxerguei. Ele não tinha placa no seu peito, eu não enxerguei. Mas eu só sei de uma coisa que ele me falou. O que queres que eu te faça? Glória! A
Subirica Mandarai. Deus está perguntando para mim e para você: o que você quer que eu faça? Aleluia. Vou te tirar dessa cegueira. Glória a Deus. E isso é bom, que é diálogo. Porque Raabe conversou. Eu tenho algo para dizer, eu quero falar. Eu quero que a minha casa seja salva. Então quando você começa a falar com ele e começa a dizer: eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Aí ele fala: tá falando comigo. E o filho, quando começa a falar com o pai, e o filho, quando começa a insistir, o pai faz o quê quando o filho começa a insistir? Quando a Manu fala: pai, por favor. Chega uma hora, você pega o dinheiro, pega o cartão, fala: vamos lá, Bianca, acabou, né? Compra. Quando você menos espera, tá lá o presente, sim ou não? Sim. Por quê? Porque o filho que insiste com o pai, ele recebe algo dele. Aleluia. O problema é que nós estamos tratando Deus como pai. Eita. Ou como nós estamos indo em algum lugar que você só vai receber a cura e vai embora. E é isso que nós temos que entender, nós temos que mudar isso. Por isso que ele vai dizer: o que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, eu quero tornar a... Você nessa noite, o que você quer? É a sua casa? É a sua família? É seu casamento? Talvez você recebeu tudo isso já, mas ainda continua cego. Eu quero entender o que você quer que eu te faça. Existe um querer na minha e na sua vida. E a gente tem que entender o que é esse querer. E muitas das vezes nós jogamos aquilo que Deus tem para nos dar de melhor fora. Sim ou não? Sim. Olha as maiores orações hipócritas. Estou falando isso porque sou crente, apanho que nem vocês. A mulher tem um marido nas drogas. A mulher tem um marido sofrendo na cocaína. Mas ela fala: Senhor, eu estou precisando de roupa. A mãe tem um filho perdido, mas em vez de ela orar pelo filho, ela ora pelo bem material. Meu Deus. Aí Jesus olha assim e fala: essas são as petições que eu não consigo entender. Como é que você me pede um sapato tendo um filho nas drogas? Como é que você me pede a mudança da sua casa numa pintura se seu marido ainda bebe? Eita. É por isso que só pede por próprio prazer. Meu Deus. E quando pede, pede mal. Só gasta no seu prazer. Pede um carro, não é para o meu nome ser glorificado. Não é para fazer a obra, é para fazer o que não deve. Aí quando você coloca o funk imoral, aí você fala: Deus me deu, Deus fala: eu estou longe desse carro. Glória. Eita Deus. Então quer dizer que eu te dou um carro, você coloca uma música imoral, aí você fala que foi eu que te dei? Eu estou longe disso. Por quê? Porque o que eu te dei foi para você reconhecer que eu estou na tua vida, que eu mudo a tua história, mas não foi para você me fazer de bobo, achar que eu sou um bobo. Você acha que eu gosto das coisas imorais? Aí Deus está dizendo aqui para Bartimeu, ou para o cego que estava com ele, ou para qualquer cego na beira do caminho, está dizendo assim: ó, você quer que eu te faça isso mesmo, só que você vai ter que mudar de vida. Não adianta se levantar e voltar para o bar e beber de novo. Porque vai vir com câncer, vai ser curado. Mas se voltar para o bar, lá no bar, tomando uma, você vai ter que dizer: quem foi que te curou? Eita Deus. Você vai ter que contar pro dono do bar. Você não quer evangelizar com os amigos? Quando você chegar lá e falar: estava numa vida. E o que aconteceu? Jesus me curou. Aleluia. Aí tem gente que vai fazer isso que fez comigo. Um gordinho lá no Pantanal. Não é bullying não. Presta atenção. Eu estava lá, desviadinho do caminho de Deus. Falei: eu vou encher a casa. Entrei lá no fluxo do Pantanal. Aí então eu peguei a bebida. Aí chegou um gordinho do meu lado e disse assim: rapaz, tu não é crente, rapaz. Eita Deus. Quem já deu testemunho assim? É uma coisa, né? Porque você não sabe, enrola a língua, você não sabe o que você fala. Bom dia, acabou meia-noite. Voltei para casa, envergonhado e crente. Por quê? Porque eu tive que testemunhar que eu sou crente aonde eu não queria testemunhar. Porque às vezes você não quer testemunhar que levanta a mão e aceita Jesus, não quero. Mas quando ele te curar, você vai ter que contar: quem te curou? Foi fulano. E aí você testemunha. Por isso que Deus, ele sabe como trabalhar com a gente. Por isso que é melhor entrar na cidade amaldiçoada, levar a Raabe para ser salva, do que às vezes entrar num lugar cheio de religioso que não vai ter a salvação. Meu Deus. Tem gente que vai vir 10 anos na igreja, e naquele dia Deus vai falar: você frequentou outra igreja, porque essa eu não conhecia. Eita. Eu nem estava lá. E aí, Betão, tudo bem?
Entenda isso que Deus está falando conosco. Ah, pastor, eu tenho que deixar de viver a minha vida? Continue cego no caminho. Porque o convertimento ele vai vir quando você mudar a sua visão. Aleluia. Quem não muda a visão, não tem como enxergar o caminho que está andando. Eita Deus. Porque quem está cego só esquece. Ó, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Então se você andou em muitos lugares e você achou que você tinha lâmpadas nos seus pés que não fosse a palavra, você está cego. É só a palavra que faz com que você mude. É só a palavra. Por isso que ela te confronta, te coloca no seu devido lugar. Deus. Coloca o seu narizinho no tamanho certo. Aleluia. Somente a palavra muda você, faz você entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vai chegar uma hora que o médico vai falar assim, ó, e aí, já tem alguma religião? Corra pra lá, que aqui o diagnóstico é que não tem cura. Aí você vai fazer de tudo, aí você mete um pau na igreja, fala mal dos crentes, aí Deus vai falar assim, ó, agora vai ter que virar crente. Eita. Não quer, vai ter que virar crente, vai ter que orar agora pro Deus dos crentes, vai ter que buscar agora, vai no monte, vai viver no meio do matagal. É assim. Não gosto não, levantar cedo, escola, vai ter que levantar cedinho para a escola dominical. Meu Deus. Por quê? Porque é assim que Deus faz. E aí Deus está dizendo aqui para nós, o que queres que eu te faça? Você quer voltar a ver mesmo realmente? Então quando você abrir a visão, é por isso que eu amo assim Deus, é por isso que eu amo Deus faz as coisas certinho. Quando você abre a visão, quando você está com a visão fechada, quer dizer, você é assim, ó, você olha para a vida dos outros e só aponta, sim ou não? E fuzila os outros, sim ou não? Aí quando você abre o olho, você olha no espelho. Eita. Aí Deus fala, faz uma introspecção da sua vida, meu rapaz. Vamos analisar a sua vida. Olha para você. Você ainda tem mau hálito como ele. Eita. Você tem cera no ouvido, tem sujeira em seu nariz. Você não é diferente do outro. E quando você começa a analisar você começa a entender que você estava certo. E você começa a enxergar, realmente eu preciso. Quando você olhar as rugas do seu rosto e você começar a ver que o tempo deteriorou você, que o tempo massacrou você, e que você gastou tempo em tanta coisa que não deveria ter gasto, mas era para você estar de joelho na presença dele. Quando você olhar para a sua vida lá atrás, meu Deus, Senhor, eu fui tanto boteco, eu fui tanto baile, Deus fala, gastou sua energia e não orou, não leu a Bíblia, não fez nada. Deus fala, aí, valeu a pena gastar sua energia? Viveu no mundo como se eu não existisse. O mundo é meu. E você viveu no mundo como eu não existisse na sua vida. E agora você vai ter que sair do mundo e ter que ir para um lugar que você, na sua imaginação, na sua cabeça não existia. E agora, como ir para um lugar que você sempre desprezou? E agora, para onde você vai? Quando você morrer, você vai ter que prestar conta diante de Deus tudo que você fez. E aí você vai dizer o quê? Estava com meu carro, minha moto, meu Deus, minha moto era top, Senhor. As baladas que eu fui, R$15.000. Quantas vezes eu não fechei hotel com um monte de mulher? Passei a noite em orgia, Senhor. Fiz um monte de coisa. Deus fala, valeu a pena? Vai entrar na onde? Eita. E aí? Ganhou o mundo inteiro e perdeu Sua alma. Ganhou o mundo inteiro e perdeu porque estava cego. E Jesus passou no caminho e falou, o que queres que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Então Jesus disse, recupera a tua visão. Quem quer ficar recuperado da visão da glória de Deus? Glória a Deus. Só que quando levantar daqui naquele dia, Senhor, não me leva agora não. Aí Deus vai falar, ó, Rafael subiu, hein? Tá aqui. Acabou de entrar. Não vou falar o nome dele, porque toda vez que eu falo o nome dele dá briga. Ricardinho. Subiu, chegou o Ricardinho lá. Chama o pastor dele lá. Quando vai ser assim? Ou Deus não vai me julgar? Ou vai ser só alegria? Você acha que Deus vai perder tempo perguntando para você sobre futebol? Eita. Você acha que Deus vai perder tempo falando quantas vezes você salvou no PlayStation 5? Meu Deus. Vem cá. Deus não vai perder tempo com isso. Porque enquanto você perde tempo em coisas fúteis, tem muita gente morrendo. Verdade. Ó, a cruz foi para que eu e você não perdesse tempo com mais nada. O problema é que nós perdemos tempo com um monte de coisas que são momentâneas. Os homens não decepcionam, hein? Você está aqui dizendo que você, daqui a pouco a gente te traiu.
Então ele está dizendo para nós: quer recuperar a visão? Quem quer recuperar a visão da glória a Deus? Glória a Deus. Então quando você recuperar a visão, você vai chegar em casa do mesmo modo ou diferente? Diferente. Então, para de bater no filho à toa. Para de trair sua mulher escondido. Vai chegar para casa diferente, sim ou não? Sim. Hã? Vai ser diferente em casa? Então entenda, para de se prostituir escondidinho. Eita Deus. Por quê? Porque você não vai ficar da mesma maneira que você chegou. Que eu te encontrei, não. Sim ou não? Presta atenção aqui. Você tem que entender isso. Está disposto a voltar para casa diferente? Amém. A sua vista vai fazer você enxergar. Meu Deus, quando você olha e você chega em casa e fala: meu Deus, eu gastei tanto dinheiro com os camaradas, nunca reboquei a cozinha da minha casa. Meu Deus. Minha mãe nunca teve uma geladeira boa. Eita. Ando de tênis de R$1.000, mas nunca comprei uma mistura para minha mãe. Meu Deus. Aí Deus vai falar assim, ó, tá vendo? Quando a gente recupera a visão é uma coisa boa. Eita, que coisa boa é. Por quê? Porque ele volta para casa diferente. Olha. Você começa a amar de verdade. Sim ou não? Quando você acorda de manhã, depois de sexta, sábado e domingo, um mau hálito na tua boca, você não tem dinheiro na sua conta, e você vê que você gastou tudinho com seus amigos, e ainda estão falando mal de você. Eita. Fez a festinha, todo mundo comeu churrasco, ainda vai falar que não era picanha, a carne era dura. Eita. Sim ou não? Sim. Vai valer a pena isso? Não. Então, ó, o evangelho genuíno é o que faz você pensar. Volta para casa diferente. Aí quando você pegar um microfone lá na igreja, eu vou louvar, rapaz. Assim, ó, o levita, só falta só voar. Eu vou voar na presença de Deus. Deus fala: vou em casa. Eita glória. Adore lá de verdade. Aleluia. Adoração não é cantar, é conduta. Aleluia. Porque não adianta esboçar uma palavra. Oh meu Deus, e cantar aquele hino bonitinho aí das palavras. Eita Deus. Se eu contar seus segredos. Tô acabando. A igreja da glória a Deus. Glória a Deus. E então Jesus disse: recupera a tua visão, a tua fé te salvou. Mas Jericó é uma cidade amaldiçoada, não tem fé. Tem fé em Jericó? Está dizendo que tem alguém de fé lá. Sim ou não? Sim. Ele estava cego? Sim. Agora ela não tem enxergado, sim ou não? Sim. Mas ele tem fé? Sim. Mas não era uma cidade amaldiçoada? Tá vendo como a gente condena as coisas, né? Como pode em Jericó ter um cego que tem fé? E na igreja tem gente que enxerga e não tem fé nenhuma. Eita. Verdade, Pai. Aí Deus fala: em que eu devo pingar o colírio? Nos de fora ou os de dentro? A tua fé te salvou? A tua fé te salvou? Em Jericó não se glorificava o nome de Deus, a não ser que a muralha caísse. Uma muralha caiu aqui agora? Caiu grande, né? Aleluia. Aleluia, Pai. Teve barulho de explosão? Não. Precisou amaldiçoar alguém? Não. Porque quem está lá é diferente. Aleluia. E muito diferente. Imediatamente tornou a ver e seguiam. E o quê? Volte para casa, conte tua história, mas aprenda que no outro dia você tem que continuar seguindo a Deus. Você tem vários seguidores no Instagram. Mas talvez Deus não. Aí Deus fala: eu não estou na sua vida. Eita. Quem quer seguidor essa noite aprende. Imediatamente tornou a ver e o seguiu, glorificando a Deus. Também todo o povo. O povo estava cego ou estava enxergando? Estava enxergando, sim ou não? Sim. Vendo isso, o que o povo vai fazer? Vai glorificar a Deus. Então, porque só pode glorificar a Deus quando a gente vê um ato realmente de Deus. Sabe por que não tem muito glória a Deus, glorificação a Deus verdadeiro? Porque os atos da semana não são de Deus. Eita. Na igreja você dá glória, fora dela você não dá. Eita Deus. Porque a conduta aqui valeu muito alto. O povo voltou para casa louvando a Deus. Ixi, vai lá em Jericó, a história é diferente. Aí se cumpre em Isaías. Isaías diz que todos que entraram em Israel destruíram. Todos os reis, derrubaram muro, queimaram, sitiaram e jogaram bomba. Não sei imaginar, fizeram lá em Jericó. Jesus destruiu o que lá? Nada.
Por isso que ele é o príncipe da paz. Por isso que ele é o Senhor dos exércitos. Porque ele é o Senhor dos exércitos. Porque aonde ele chega, não precisa matar ninguém. Eita glória. E Jesus faz essa maravilhosa transformação na vida desse homem. Aí eu pergunto aqui para você: quer que Deus tenha compaixão de você e de mim? Aprenda uma coisa, e isso é bem claro, bem claro. Deus não se deixa zombar. Eita Deus. O cego era motivo de zombaria, mas quando ele conheceu Deus, ninguém nunca mais zombou dele. Nunca mais ele viveu de esmola. Não aceite isso na sua vida.